Paulinho vai mesmo abrir mão de todo o seu salário enquanto se recuperar da contusão no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou explicar em detalhes essa história, bora te atualizar também sobre Marquinhos e Arsenal, informação que você soube primeiro com exclusividade aqui no canal do Nicola, cifras pequenas, hein? Bora falar também sobre o Palmeiras com superávit estrondoso nos 3 primeiros meses de 2022 e cadê o centroavante? Para completar tudo sobre a Libertadores da América que está de volta à TV Globo. Vou falar ainda a respeito do Santos, bora falar a respeito do Santos que fez 3-0 no Coritiba e também se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. Peixe que vive com o Fabian Bustos, excelente momento especialmente em casa. São 6 jogos, 6 vitórias, 18 gols marcados e só 6 sofridos. Bora te ajudar a entender como é que ficou a Copa do Brasil com praticamente todos os seus classificados para as oitavas de final. São 14 vagas preenchidas, restam apenas 2. Dos confrontos entre Atlético Mineiro e Brasiliense, o Galo fez 3-0 na ida e de Red Bull Bragantino e Goiás, o Red Bull venceu fora de casa por 2-1. Nesse momento, das 14 vagas, 12 são de times da Série A, 2 da Série B. Para Bahia e Cruzeiro, 2 grandes clubes que estão na segunda divisão. Isso significa que todas as zebras da Copa do Brasil acabaram indo para o espaço durante essa fase. Foram 3 eliminações da Série A, Curitiba, Juventude e Cuiabá, 3 eliminações na Série B, Tombense, Vila Nova e CSA, 3 eliminações na Série C, Vitória, Remo e Altos, além de 5 times eliminados da Série D, o Azures, a Portuguesa, o Ceilândia, Tocantinópolis e Juazeirense. Isso significa que a partir das oitavas de final a briga vai ser das mais pesadas. Agora falar sobre o Fluminense que está interessado em Rigoni. Final da tarde dessa quinta-feira, uma pessoa do Fluminense me procurou para contar que o Fernando Diniz pediu a contratação do atacante argentino. O Flu gostaria de ter o Rigoni por empréstimo até o fim da temporada, não tem condição financeira de fazer um investimento de 22 milhões e 600 mil reais, grana que o tricolor usou para contratar o atacante junto ao Elche. Levei essa questão para o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Existe alguma possibilidade de o tricolor paulista emprestar o Rigoni para o tricolor carioca até o fim do ano? A resposta do Casares foi a seguinte, abre aspas, o Rigoni não sai nenhuma chance, fecha aspas. Especialmente com a condição de empréstimo, não há a menor possibilidade de o São Paulo abrir mão do atacante. O Rigoni vive uma fase bem ruim, tem sido bem pouco utilizado pelo Rogério Ceni, mas ainda tem cartaz e moral junto aos dirigentes do São Paulo. Para que exista alguma possibilidade de negociação, vai haver a necessidade de uma proposta em definitivo em que o São Paulo recupere os 22 milhões e 600 mil utilizados para comprá-lo. Agora falar sobre a Libertadores de volta à tela da TV Globo nessa quinta-feira. A Conmebol enfim anunciou os vencedores da licitação referente aos direitos de transmissão da Libertadores de 2023 a 2026. A Globo levou a melhor contra o SBT em TV aberta, a Disney venceu o Sport TV e os demais concorrentes em TV fechada. Já em streaming, as transmissões vão ficar restritas ao Paramount. Quem se deu mal foi a Conmebol TV, que vai deixar de existir assim que as competições dessa temporada terminarem. Então, se você pagava para assistir a Conmebol TV, saiba que esse vai ser o último ano desse canal. A Globo precisou fazer algumas concessões para vencer a disputa em TV aberta, como, por exemplo, admitir ou permitir que patrocinadores da Conmebol sejam exibidos. A Globo também se comprometeu a fazer a transmissão da final, ainda que não tenha time brasileiro. Essa era uma das exigências da Conmebol. Na TV fechada, a Disney mostrou muita força e conseguiu ficar com os pacotes principais, ou seja, todas as escolhas dos principais jogos da Libertadores e também da Sul-Americana vão ficar com a Disney. Já o SBT vai ter a transmissão da Copa Sul-Americana, que nessa temporada ficou fora da TV aberta e da TV fechada. Sobre a Paramount, a gente tem poucas informações até agora. O que se sabe é que vai ser criado um Paramount Plus, um canal de streaming para que você possa pagar e assistir aos jogos do seu time, que não serão as primeiras escolhas. Ainda sobre o assunto televisão, tem mais algumas informações importantes. De acordo com o Flávio Rico, a Globo e a Disney, vencedoras da Libertadores, também vão ficar com a Nations League, aquele torneio que reúne seleções europeias, campeonato que tem cada vez mais crescido e que tinha transmissão até sua última edição na Turner e na HBO.
Para trazer para você todas as verdades sobre a situação de Marquinhos e Arsenal, fui o primeiro a contar para vocês, mesmo um site importante não dando crédito, que o Marquinhos tem uma negociação avançada com o Arsenal da Inglaterra. Para contextualizar toda a história, o Marquinhos tem contrato com o São Paulo até junho de 2024, para ser preciso é até maio de 24. Só que, quando o Marquinhos tinha 16 anos de idade e assinou seu primeiro contrato profissional, ele fechou um contrato de 5 anos com o Tricolor. A FIFA não reconhece contratos tão longos quando dá a primeira assinatura. Ela permite só 3 anos. Então, São Paulo corre um enorme risco de, a partir de junho, não ter esse contrato com o Marquinhos válido. Informação importante que eu quero contar com exclusividade para vocês. São Paulo, ciente disso, do erro cometido pela antiga administração, de Leco, Raí e Pássaro, tentou nos últimos meses convencer o Marquinhos a renovar o contrato, fazer um novo vínculo. Rogério Ceni participou das tentativas, Rui Costa, o presidente Júlio Casares, mas o Marquinhos não cedeu e deixou bem claro que não está disposto a renovar seu contrato com o Tricolor. Dessa maneira, ou o São Paulo vende o Marquinhos agora, no mês de maio, ou vai ficar sem o jogador, ou correndo o enorme risco de perdê-lo de graça. Até por isso a notícia é triste. O Arsenal cogita nesse momento pagar algo na casa dos 3 milhões de euros, informação sobre o valor divulgada pelo Goal. Tentei confirmar com o presidente Júlio Casares a respeito das cifras e o Júlio preferiu não dar valores nesse momento. O que o São Paulo tenta, além dessa compensação financeira que não será grande, é ficar com um percentual de uma venda futura, imaginando que o atacante de só 19 anos de idade, revelado em Cotia, pode se valorizar no Arsenal e render futuramente bastante dinheiro. Bora falar agora sobre o Corinthians e essa história de que Paulinho abriu mão de todos os seus salários enquanto se recupera de uma lesão. Não sei se você sabe, mas o Paulinho vai ficar ausente dos campos de 6 a 8 meses enquanto se recupera de uma cirurgia no ligamento do joelho. Chico Lang, jornalista que cobre o Corinthians há bastante tempo, trouxe a informação nos últimos dias de que o Paulinho não vai receber nenhum salário durante o período. Seria uma opção do próprio Paulinho. Conversei com 3 fontes diferentes do Corinthians nos últimos dias para tentar confirmar essa informação. E os 3 afirmaram que em nenhum momento se conversou sobre tal possibilidade desde que o Paulinho tomou conhecimento da necessidade da cirurgia. Paulinho ganha hoje, entre salários, direitos de imagem e luvas, R$1.300.000 por mês. Com todos os custos em cima desse salário, cabe ao Corinthians desembolsar cerca de R$1,5 milhão. Se a gente está falando de um período de 6 meses de recuperação, tem mais ou menos R$9 milhões de economia. Isso, é claro, se o Paulinho solicitasse essa liberação. Não deve acontecer, tá? Tudo indica que se fosse para o Paulinho fazer esse tipo de pedido, esse pedido já teria sido feito. E vou dizer outra coisa, o Paulinho não tem obrigação nenhuma de abrir mão dos seus vencimentos, até porque ele se machucou vestindo a camisa do Corinthians, acidente de trabalho. Só para completar, é importante contextualizar que o Paulinho havia sido contratado com a ajuda da Taunza, que se disponibilizou a colocar R$18 milhões no caixa do Timão, uma espécie de patrocínio, além de usar o Paulinho como garoto propaganda. Já são 5 meses do acordo e nenhum centavo desses R$18 milhões foi quitado. O departamento jurídico do Corinthians já foi acionado e está tentando na justiça recuperar essa grana. Bora fechar o vídeo para falar sobre mais números positivos do Palmeiras quando o assunto é finanças. Verdão divulgou nessa quinta-feira o resultado do seu primeiro trimestre de 2022, como foram os números do Palmeiras em janeiro, fevereiro e março. E o superávit foi de R$32,5 milhões, ou seja, o Palmeiras arrecadou R$32,5 milhões a mais do que aquilo que gastou. A curiosidade é que a previsão orçamentária indicava um prejuízo de algo na casa dos R$6.300.000 para esses 3 primeiros meses do ano. Em geral, os clubes brasileiros têm enorme dificuldade no princípio da temporada. É quando se tem menos receitas, é quando se disputa o campeonato estadual, onde entra menos dinheiro, então é natural que exista um prejuízo no primeiro semestre, para que no segundo semestre, com venda de atletas, com prêmios por outras competições como Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, exista um superávit. O Verdão já quebrou essa regra e logo de cara emplacou R$32,5 milhões no azul. Esse valor tem tudo a ver com as receitas que explodiram. Foram R$195 milhões de receita em apenas 3 meses contra R$166 milhões de despesas. Somente no mês de março o lucro alviverde ficou em R$15.700.000. E a pergunta que eu faço diante de todas essas cifras é: cadê o centroavante prometido ao Abel Ferreira desde março do ano passado?
Cada vez que eu conheço mais sobre os números do Palmeiras, eu me convenço que essa diretoria alviverde é extremamente devagar quando o assunto é busca por reforços, dinheiro, ativos e condição para comprar. O Palmeiras tem de sobra. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Boa sexta, tchau!